Olá, manhã de segunda-feira, semana nova, dia 18 hoje, né, de novembro de 2019. Eu venho aqui reclamar. Eu abro o meu celular e vejo uma notícia no UOL. A Justiça Eleitoral está à procura de fake news. Não vai resolver em nada, não vai conseguir fazer a censura que querem. E eu tenho um tema melhor para a Justiça Eleitoral cuidar agora. Pode até cuidar desse da fake news, mas tem uma coisa que a Justiça Eleitoral não está fazendo. Na noite passada, antes de dormir, eu abri a coluna do meu amigo Magno Martins, na Folha, lá de Recife, Pernambuco, e nessa coluna ele dava conta que, diante de devotos reunidos lá no Marco Zero, no Recife, o senhor, no Pátio do Carmo, desculpe, no centro do Recife, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva reconheceu até que, enfim, que a oposição está com dificuldades de reagir. Depois ele disse ok, aí a gente fica sabendo o que é que ele quer que reaja. E ninguém fará com que eu pare de lutar. Isso está se evidenciando, porque o discurso que ele fez lá no Largo do Carmo, no Recife, é um discurso subversivo. É um discurso completamente fora da lei. Está fora da campanha, ele não é candidato, ele não pode ser candidato, ele é ficha suja, ou seja, está ferindo uma lei de iniciativa popular e ele é ladrão, lavador de dinheiro, condenado em 3 instâncias por um juiz, 3 desembargadores e 5 ministros. Pois bem, esse senhor, ele disse o seguinte, eu vou ler aqui. Ele disse que o ministro Sérgio Moro é o verdadeiro chefe de quadrilha desse país, que foi montada por Moro, Bolsonaro e aquele que o julgaram. Não é verdade. Sérgio Moro é um excelente ex-juiz, é um ídolo, um líder popular muito mais importante do que ele, e eu quero saber quando vai aparecer alguém que tem um código penal em casa, que tem a lei eleitoral em casa, para colocar esse cara de volta na cadeia. Ah, não pode. O Supremo soltou, mas não inocentou. Veja o caso do garotinho lá no Rio. O garotinho, o juiz manda prender, o Supremo manda soltar. O juiz manda prender, o Supremo manda soltar. E assim vai. Como o irmão Carmelo, né, que casa separa do Jô Soares. Prende e solta, prende e solta. Eu quero saber o seguinte, será que o pessoal da primeira instância e o Ministério Público, principalmente o Ministério Público Eleitoral e a Justiça Eleitoral, será que ninguém vai se tocar? Que eu não posso dizer que o Bolsonaro é miliciano, muito menos dizer que o Moro é miliciano. Não existe nenhum indício disso, nada que se aproxima disso, e esse senhor fica fazendo política com esse tipo de coisa. Prende! Prende, eu quero o Lula na cadeia, mas na cadeia de verdade. Pois bem, diante dessa vai e volta, desse fato de que ninguém atua, o mesmo Magno Martins me mandou um texto longo hoje, dizendo que ele não vai ser preso nunca, pelo visto não vai, porque não tem mesmo ninguém que ame a lei nesse país. Nem lá no Supremo tem, imagina fora do Supremo, né? Bom, um que não aguenta o holofote é o Fernando Henrique. O Fernando Henrique Cardoso deu uma entrevista para um sujeito chamado Amado, lá da revista Exame, dizendo que o Lula, que nem o Lula, nem o Jair Bolsonaro tem capacidade de apaziguar a tensão política brasileira. Que ele ainda está disposto a conversar com o Lula. Conversar com o Lula sobre o quê, Fernando Henrique? Vai para casa, cara. Vai cuidar da tua mulher, dos teus filhos. Vai cuidar da tua família, da tua obra. Você só dá palpite errado, cara. Você não pode aparecer num lugar que todo mundo vê você com o mínimo de desconfiança e vem com esse papo favorável a Lula. Ô, Fernando Henrique, vai dormir, cara. Você, Luciano Huck, essa ilusão do o centro. Não existe isso não, rapaz. Essa luta aí que vocês vivem atribuindo ao Bolsonaro, essa luta de extremos radicais, na verdade ela foi inventada por Lula contra um parceiro teu, o Geraldo Alckmin, teve a vergonha. Só o PSDB que tem essa vergonha de ter um candidato a presidente que teve menos votos no segundo turno do que no primeiro.
Isso aí. E também vocês são os estreantes, os ladrões de primeiro time. Vocês é que começaram isso. O Mensalão começou em Minas com Eduardo Azeredo, que continua no PSDB, e você nunca reclamou do ladrão Eduardo Azeredo, condenado, que foi solto agora pelo amiguinho Dias Toffoli e pelos amiguinhos do Supremo, inclusive aquele que você nomeou lá para soltar Tucano. Por que você não vem pedir perdão ao Brasil pela pústula que você pôs no Supremo, o Gilmar Mendes? Pústula! Basta ver que neste domingo manifestantes no Rio, em Brasília e em São Paulo se juntaram contra ele, pelo impeachment dele. Olha só, no ato aqui de São Paulo, e a favor do Sérgio Moro, do Bolsonaro e contra o Lula. Aliás, só para terminar esse assunto do Lula, eu quero dizer o seguinte, ô Fernando Henrique, o Lula não tem nenhuma compostura moral, e o Bolsonaro tem. O Bolsonaro está completando 10 meses e meio no governo, podendo botar aquela placa, neste governo não se rouba. Não se rouba. Tudo foi roubado no governo Lula, é verdade, mas não se rouba. Pois bem, lá na Paulista, onde juntou gente do Museu de Arte até a Fiesp, falou o professor Carvalhosa, que já tinha dito lá para a PAN, coisas que eu quero dizer para você aqui. O STF é uma instituição marginal, odiada pelo Brasil. Prova rua. O STF quebra todas as regras do Estado Democrático de Direito, semanalmente. O STF tem o projeto de proteger a corrupção e acabar com a Lava Jato. Eu gostei muito de ouvir, na cobertura dessas manifestações, estou ouvindo agora o Arthur, apoiando minhas palavras, está vendo? Um manifestante que disse que não se trata de fechar o Supremo, se trata de mudar. Eu aprovo, eu também não quero saber de fechar o Supremo, mas eu quero lembrar o seguinte, em julho, o Congresso do Peru aprovou por unanimidade a destituição dos integrantes do Conselho Nacional da Magistratura, que é equivalente ao Conselho Nacional de Justiça do Brasil. Está aí uma boa ideia. Eu sei que não consegue aqui no Brasil, por unanimidade nunca, mas está aí uma ideia. Vamos destituir o Conselho Nacional de Justiça, que era para fiscalizar o Supremo, e não fiscaliza, até porque é por um erro constitucional presidido por um presidente do Supremo. Olha, eu até quero aproveitar aqui para fazer um desagravo à procuradora Taméa Danelon, que junto com o Sérgio Moro vivem na má língua de trapo do canalha que o Fernando Henrique nomeou para o Supremo. Pois bem, e eu desafio ao Dória, tucano como o Fernando Henrique. Manda a PM contar o número de manifestantes, ô Dória. Acorda, cara, governa um pouquinho. Eu quero também aplaudir o ministro da Justiça, Sérgio Fernando Moro, que publicou um artigo, a segunda instância é a presunção da inocência no Estadão, que eu quero citar aqui um trechinho, que ele diz o seguinte, devemos proteger o acusado, mas também temos de responder às violações dos direitos das vítimas, o que exige a efetiva punição dos culpados no prazo razoável. Isso deve depender exclusivamente da existência ou não de provas, e não da capacidade do acusado de utilizar os infindáveis recursos da legislação brasileira, que eu vivo dizendo, custam caro. O pobre está lá na cadeia, não tem um advogado público que vá soltá-lo. Nenhum desses advogados ricaços que vão para o Supremo, que vão lá, esses advogados públicos vão lá para o Supremo puxar o saco deles. Vou falar em artigo, e eu estou completamente a favor do que tudo que Moro escreveu, e essa parte eu vivo dizendo aqui para você. Eu quero também citar que, da mesma forma que no vídeo passado eu citei minhas conversas com Mário Chamy e com o querido Carrilho, maître do restaurante Arábia, a respeito de Augusto Roas Bastos. Augusto Roas Bastos é conterrâneo, é paraguaio, conterrâneo do Carrilho. Em 74 escreveu uma obra-prima da literatura mundial, Eu, o Supremo. E eu comparei o Dias Toffoli ao Gaspar de Francia, que é o protagonista do romance do Roas Bastos, um tirano paraguaio do passado. Agora o Gabeira está comparando, diz assim, o Big Toffoli, é o título do artigo dele, comparando Toffoli com o Big Brother, o grande irmão, que não é esse programa de televisão, o grande romance de futurismo, né? Não é ficção científica, então eu digo que é de futurismo, do grande escritor britânico George Orwell. O Gabeira está alertando o Lula
e o Bolsonaro, que são beneficiários da generosidade do Dias Toffoli, que tenham cuidado, que ele está assumindo um poder semelhante ao do grande irmão. E ele até fala uma coisa que me adverte também, porque ele conta que ele não está entre 6 mil pessoas jurídicas ou físicas que tiveram o seu sigilo bancário invadido pelo Toffoli. Também eu não estou, mas ele adverte: nenhum pode, como Toffoli, mandar a Polícia Federal vasculhar meus computadores, incluir-me nos detratores do Supremo. Big Toffoli! Grande gabeira. Antes de encerrar, eu quero dizer que eu estou completamente de acordo com Carlos Alberto Mansur a respeito da maldade histórica que a canalice do Conmebol e da CBF vai fazer com o Flamengo. O Flamengo corre o risco de ser campeão se o Palmeiras empatar com o Grêmio no fim de semana, um dia depois se ele possivelmente ganhar do River Plate. Então o Flamengo não vai ter a oportunidade de comemorar com a torcida no estádio os títulos mais importantes de sua história e todos os recordes que o Flamengo bateu nesse campeonato. Abaixo a Conmebol, e quer dizer o seguinte: a CBF é responsável pelo vexame do Brasil esse ano, a derrota para a Argentina, com esse timeco vagabundo do senhor Tite perdendo para a Argentina lá na Arábia. E quero também aqui me associar à dor da família de minha amiga Lena Guimarães, que aos 62 anos de idade, grande jornalista paraibana, morreu de câncer lá em João Pessoa. E quero dedicar esse vídeo inteiro a meu amigo Mário Madrigano, um amigo fiel, leal, um grande parceiro. Viva Mário! Viva vocês todos! 303 mil inscritos. E 4 já? Não, acho que não. 333.700 e tantos, conforme a última vez que eu olhei lá. Muito obrigado a todos, principalmente ao meu principal espectadores aqui, Isabel e Arthur. Direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.